O ETF de dividendos do Nubank, que foi lançado agora em outubro de 2023, encerrou o ano com a valorização de 20,65%. 20,65% em 3 meses é muita coisa. Mas será que dá para esperar rendimentos desse patamar para o futuro? Aliás, como é que esse ETF funciona de fato? E mais ainda, sabia que em dezembro agora ele mudou? Pois é, mas fica tranquilo que hoje eu vou te explicar no detalhe tudo isso e muito mais. Tá interessado? Então bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcelo Paixão, criador do canal, e hoje vamos falar sobre o ETF de dividendos do Nubank. Aliás, os ETFs, né, que são dois, o NDIV11 e NSDV11. Aliás, o NDIV11 é o primeiro ETF do Brasil que distribui dividendos, já que todos os outros incorporam dividendo na própria cota. Basicamente, o Nubank fez uma parceria com a B3, que é a nossa bolsa de valores, para criar um índice específico de dividendos, o chamado IBOV Smart Dividendos, ou IBSD. É basicamente um algoritmo ou uma lista de critérios que pega as ações do Ibovespa e seleciona as melhores de acordo com critérios definidos por eles, né? A ideia do índice é selecionar de forma automática as melhores empresas no quesito de distribuição de dividendos futura, que tem potencial alto de pagar dividendos futuros. Agora vamos ser sinceros, avaliar a performance de um índice por 3 meses é um tempo muito curto, mas eu vou fazer isso hoje porque dá para calcular a performance do índice para trás usando o backtesting. Mas vamos lá, vamos aos poucos. Em 3 meses, outubro, novembro e dezembro, o que aconteceu com o índice? Vamos ver aqui na tela. A gente tem aqui o gráfico do NDIV11, basicamente de outubro até o fim do ano passado, né? Dá para ver que em outubro ele caiu um pouco, ficou quase zerado, novembro subiu bastante e dezembro também. Mas como eu falei, 3 meses é um prazo muito curto e tudo a gente tem que ver em contexto. Nesse período, como é que foi o CDI? Nesse mesmo período, o CDI rendeu 2,84%. Mas ok, uma coisa é CDI, outra coisa é um ETF de dividendos que investe em empresa de dividendos. Então faz sentido ver também o Ibovespa. Se eu coloco o Ibovespa na tela aqui, ó, essa curva ao meio, um verde escuro, quase um azul. Dá para ver que no período o NDI valorizou 20,34%, o Ibovespa 15,12% e o CDI 2,79%. E dá para ver que outubro inteiro o NDIV andou junto com o Ibovespa, né? E a partir de novembro eles descolaram e o NDIV subiu mais do que o Ibovespa. Agora, mais interessante ainda é colocar no gráfico também o concorrente do NDIV11, que é o quê? O ETF DIV11. Inclusive, para quem está perdido em relação ao ETF dividendos, seja o NDIV11 quanto o DIV11, eu tenho um vídeo completo explicando sobre isso, detalhe por detalhe. Vou colocar aqui no card, só clicar, beleza? Mas então, voltando. Nesse mesmo gráfico, a gente tem aqui a curva mais acima, o NDIV11, também tem o verde mais escuro, o IBOV. A terceira curva, que é esse verde cocô de neném, seria o DIV11 e em vermelho o CDI. Então dá para ver que o DIV11 ele rendeu levemente abaixo do Ibovespa. As curvas são bem parecidas, mas o DIV11 está um pouquinho abaixo. Claro, mais uma vez, 3 meses, tá? É só para entender o comportamento. Aí você me pergunta, e com razão, 3 meses não vale nem a pena olhar. O ideal é olhar pelo menos 2 anos, que é para entender um pouco mais do comportamento do ativo. Vamos fazer isso? E como é que eu faço isso? Já que o NDIV11 foi lançado recentemente. Ó, como eu falei, o NDIV11, que é o ETF do Nubank, ele é baseado num índice chamado Ibovespa Smart Dividendos. E dá para ver como teria sido a performance desse índice para trás. Então, como seria se eu olhasse o índice Smart Dividendos, que é o do NDIV, junto com o Ibovespa, com o DIV11 e com o CDI, nos últimos 2 anos. Vem para a tela comigo. Ó, mais uma vez aqui, a gente tem o CDI em vermelho. A linha mais embaixo aqui, esse verde escuro, é o IBOV. Em roxo, o IBSD, que é o índice Ibovespa Smart Dividendos, ou seja, seria o comportamento do ETF dividendos do Nubank. E em verdinho aqui tem o DIV11. Então dá para ver claramente aqui que a curva roxa e a verdinha de cima, elas estão muito próximas em 2 anos, né? Em alguns momentos o DIV11 está um pouco acima, em alguns momentos o do Nubank está um pouco acima. Varia. Dá para ver muita semelhança. E no período de 2 anos, o índice que representa o ETF dividendos no Nubank valorizou 48,82%. O DIV11, 44,45%. O CDI, 27,06%. E o Ibovespa, 26,66%.
Agora vamos entender por que esse ETF subiu tanto. Quais empresas ele investe? Quais pagaram dividendos? Quais pagaram mais? Vem comigo. Primeiro, para entender um pouquinho melhor o índice Ibovespa Smart Dividendos, que é o índice que a Nubank usa para definir o ETF, eles basicamente pegam o quê? As empresas do Ibovespa, e aí eles fazem um funil, um filtro, né? Calculam um dividend yield ponderado, selecionam as melhores empresas pagadoras, ponderam o peso dos ativos e, no fim, chegam numa seleção de empresas que eles julgam de qualidade e que são boas pagadoras de dividendos, de acordo com os critérios que o Nubank definiu. Então vamos lá, em outubro, o que aconteceu? Como eu falei no gráfico, dá para ver aqui embaixo na tabela que em outubro o índice caiu 1,60%, ou seja, quase que lateralizou, né? E aqui em cima dá para ver que a carteira é composta basicamente de 3 setores macro e outros menores. 26% utilidade pública, 26% empresas de materiais básicos, 26% serviços financeiros e depois tem pequenas porções de energia, bem de consumo e por aí vai. E aí você me pergunta, em quais empresas o ETF NDIV investe? Aqui em cima do gráfico dá para ver, ó, no setor de utilidade pública, em outubro passado ele investiu em CEMIG, CPFL, Copel, Engie e Taesa. Já no setor de materiais básicos, ele investe em Bradespar, CSN, Companhia Siderúrgica, Gerdau, Goal 4, que é a holding da Gerdau, e Vale. Em serviços financeiros, ele investe em Banco do Brasil, BB Seguridade, Cielo, Itaúsa e Santander. Tem também Petrobras, da parte de energia, Mafrig em bem de consumo, Cirela e Vibra em consumo discricionário e em comunicações Telefônica Vivo. E o ponto é, essa seleção aqui muda de 4 em 4 meses. E em dezembro mudou. E eu te conto daqui a pouco que empresas saíram e quais entraram. Dá para ver também que o ETF em outubro pagou 0,25 por cota. E também, e aqui à direita dá para ver, ó, quanto cada ação do índice contribuiu para a performance do ETF. Ou seja, Vivo, Santander, Semin puxou para cima. E Cirela, Gerdau, Semig, Engie, Mafrig puxou para baixo. Mas é normal, é assim que funciona o ETF. E como foi em novembro? Vou mudar agora. Dá para ver aqui à direita que basicamente toda empresa subiu, exceto Semig. E alguns subiram muito. Ó. Mafrig subiu 50%. A bem da verdade, em novembro no Brasil, quase tudo subiu muito. Como eu falei, a composição das ações não mudou, né? Porque o índice não mudou em novembro. O ETF pagou R$ 1,87 por cota. E a performance no mês foi de 15,10%. E por fim, dezembro, onde novamente quase toda empresa subiu, só que não subiu tanto quanto em novembro. No final das contas, o ETF pagou 0,49 por cota e valorizou 6,53%. E aí, descendo um pouco aqui, dá para ver que empresas pagaram dividendos. Por exemplo, em dezembro a gente tem aqui, quem pagou foi Banco do Brasil, Semig, Engie, Cirela, Itaúsa, Vibra e Vivo. Esses mais em roxinho escuro. E obviamente isso muda a cada mês, né? Porque depende da empresa pagar dividendos e não o ETF, né? E como eu falei, em dezembro mudou o índice Bovespa. Como mudou o índice Bovespa, também muda o índice Bovespa e Smart Dividendos. Então essas empresas aqui que estavam na tela, ó, Semig, CPFE e tal, mudou um pouco a composição, saiu Cirela, do ramo de construção, e entrou Transmissões Paulistas. E ficou com essa configuração aqui, ó. Dá para ver que TRPL4, que é a Transmissão Paulista, entrou com um peso relevante no índice, né? 5,71%. E o peso de cada ação também foi reponderado de acordo com o índice. No fim das contas, o índice ficou com essa composição setorial. E você pode me perguntar, essa é a melhor forma de investir em empresas de dividendos? Olha, tem gente que prefere investir em empresas individualmente. Tem gente que prefere comprar ETF de dividendos como esse. Tem gente que prefere investir em fundo de investimento e deixar que o gestor escolha as empresas para investir. A verdade é que não tem certo e errado. Eu, Marcelo Paixão, gosto muito dessa abordagem por ETF, que simplificam sua vida, cobram um custo muito baixo, escolhe sem viés, mas que não sei porquê ainda tem um grande defeito. Por conta da legislação tributária, o dividendo que o ETF paga é tributado, coisa que não acontece nas empresas. Olha, no meu ponto de vista, não faz nem sentido isso, mas como eu não sou advogado tributarista, fica mais a opinião de leigo mesmo. E é por conta desse fato, que o dividendo que o ETF pago é tributado, que eu prefiro não investir no NDIV11, mas sim no irmão dele, que é o NSDV11, que é basicamente a mesma coisa, só que ele não paga dividendo. Ele reinveste na própria cota, e assim você não antecipa o pagamento de imposto.
E aí depois, a qualquer momento, você pode vender um pouquinho das suas cotas e fazer seu próprio dividendo. E não esquece que, se você gostar de análise como essa, dá o like, se inscreve e ativa o sininho no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? E caso você queira entender um pouquinho melhor como esse ETF funciona, como surgiu, toda a mecânica, eu fiz um vídeo no lançamento dele, explicando detalhe por detalhe, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para você clicar e eu te espero lá no vídeo, beleza? Valeu!